E aí pessoal, tudo certo? Vamos então dar continuidade à nossa aula 4, que a gente fala sobre as subrotinas, tá? É, a gente vai então criar aqui, fazer uma chamada de uma subrotina e vai ver algumas coisinhas que acontecem com o Program Counter e com o ponteiro de pilha, tá? A primeira coisa, pessoal, sempre que a gente for chamar uma subrotina, a gente tem que configurar a pilha, tá? Por que configurar a pilha, né? Porque a pilha é uma região reservada que a gente utiliza lá no final da memória RAM. Então a gente tem que colocar o ponteiro de pilha lá no final da memória RAM. E como que a gente faz isso, né? Para fazer isso, a gente tem duas chamadas principais, né? Duas palavras reservadas principais, que é o SPH e o SPL, né? O SPH são os bytes mais significativos do ponteiro de pilha e o SPL são os bytes menos significativos, Stack Pointer High e Stack Pointer Low, beleza? Para fazer isso a gente faz aquele mesmo comandinho que a gente fazia nas outras aulas para mover para um registrador de entrada e saída. Então, LDI R16, vou pegar o final da minha RAM, tá? Como que eu referencio o final da minha memória RAM? Eu uso low, o macro low, tá? Esse macro low ele pega sempre quando eu tenho algo de 16 bits, ele seleciona os 8 menos significativos, tá? E RAM end, que é o final da RAM, tá? Então aqui eu estou pegando a minha RAM, ela é referenciada em 16 bits, tá? Quando eu aponto para algum lugar da minha RAM, eu aponto em 16 bits, e aqui no caso eu estou apontando pro final da minha RAM, para os 8 bits menos significativos do final da minha RAM, beleza? E aqui a mesma coisa eu vou fazer com R17, já peguei os menos significativos, agora eu vou pegar os mais significativos, beleza? Então armazenei no R16 e R17, agora eu uso o meu comando de output para jogar para o final e para o começo, aliás, para os mais significativos e para os menos significativos do meu stack pointer. Então stack pointer low, tá? Para o meu stack pointer low eu vou jogar o que está no R16, né? Que eu referenciei aqui, que eu dei o comando para salvar a parte low em R16. E a mesma coisa no stack pointer high, o que está em R17, tá? Em R17, beleza? Então aqui eu fiz a configuração da minha pilha. Sempre que eu for usar subrotina, tá? É o que vai acontecer na hora que a gente for simular, né? O stack pointer nosso ele já vai estar apontando pro final da minha RAM, tanto o SPL quanto o SP high, tá? Mesmo assim a gente vai configurar sempre, porque pode ser que na nossa RAM não esteja configurado corretamente no nosso dispositivo. Na simulação a gente tem certeza que vai, mas no nosso dispositivo pode ser que não, tá? Então a gente, para ter certeza, para não causar problema, a gente vai fazer essa configuração prévia aqui. Então fiz referenciei aqui, apontei, né, a minha pilha lá para o final da minha RAM, e aqui eu tenho aquele espacinho reservado para as minhas subrotinas, né? Subrotinas. Então vamos lá, vamos criar aqui uma subrotina qualquer. Eu vou chamar ela de multi, igual eu chamei lá no exemplo. Toda subrotina precisa de um label, beleza? E aqui eu vou fazer o que eu quero, qual o procedimento que eu quero nessa subrotina. Vocês fizeram na aula passada um exercício de multiplicação, então vamos fazer um mu aqui entre o R16 e o R17. Como vocês devem ter visto, quando eu faço uma multiplicação, essa multiplicação ela é salva a parte low em R0 e a parte high em R1, né? Então, como foi salvo aqui em R1, eu vou mover o que está, aliás, em R0, né? Eu vou mover o que está em R0 para o meu R18, que vai ser a minha saída, tá?
Como a gente viu na parte teórica, né? Sempre que eu tenho uma chamada de subrotina, eu tenho que ter um hatch para fazer retornar para a última linha de onde eu fiz a chamada, certo? Quando eu crio uma subrotina, pessoal, o que é bacana de fazer? É a gente falar o que essa subrotina está fazendo, né? Então ela multiplica dois números, né? Os inputs R16 e R17 e o output o R18. Beleza? A gente pode colocar um em cada linha também, se a gente quiser, tá? Não tem problema nenhum. Fica até mais organizado. Beleza? Aqui fica descrito, pelo menos, né, como que funciona a nossa subrotina. Eu sei que para uma subrotina pequena pode não parecer muito, pode não fazer muito sentido, só que quando a gente começar a fazer coisa mais complexa, esse cabeçalho vai ajudar a gente a não se perder e a lembrar, né, o que a gente está fazendo. Beleza? Então aqui criei a minha subrotina. Agora eu tenho que fazer a chamada dessa subrotina. Como é que eu faço essa chamada? Utilizo o comando call, tá? Call e o label que eu dei para essa minha subrotina. Bom, está criada a nossa subrotina. Vamos dar um build aqui no meu exemplo. Beleza? E vamos fazer a simulação e observar algumas coisinhas aqui. Como a gente pode ver, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o meu stack pointer, tá? Ele já está na posição final. Como é que a gente vai ter certeza disso? Vou apertar aqui o F11 para passar para a minha próxima instrução. Passei R16, calculei, aliás, peguei aqui a parte low, que é FF, R17 é 0,8, né? Então ela já está. Agora eu vou calcular, vou jogar no meu SP low R16 e vou jogar no meu SP high o R17. Então ela ficou do mesmo jeito que ela estava, né? Não foi alterada em nada. Mas é sempre bom a gente fazer essa configuração. Beleza? O que a gente esqueceu de fazer aqui, né? A gente esqueceu de dar valores para o meu R16 e para o meu R17, mas não tem problema, tá? Vamos só mostrar esse exemplo aqui de como que funciona a chamada dessa subrotina. Então dei o call multi, né? Quero que a gente fique atento, né? Qual o valor da minha pilha nesse momento e o valor do meu program counter nesse momento. No meu program counter a gente tem 5, né? E na minha pilha a gente tem o 0,8FF. O que vai acontecer, né? Eu vou fazer a chamada dessa subrotina e o meu program counter ele apontou para a próxima parte da minha pilha, né? Aliás, a minha pilha armazenou, o meu ponteiro de pilha está apontando para uma região de memória acima do que ela estava apontando antes. Ela estava na FF, ela foi para FD, né? Ela subiu aí 2 bytes, né? Subiu o byte FE e está no byte FD, né? Então ela subiu aí uma word completa, beleza? Subiu a word para onde que foi o meu próximo código aqui, a minha próxima parte da instrução. Ela foi para a minha subrotina, né? Chamou a minha subrotina, deu salto aqui para a minha subrotina, vai fazer a multiplicação de R16 com R17, salvou aqui em R0 e R1, que foi o que a gente viu agora na aula passada, na lista passada, né? Salvou em R0 e R1. Agora eu vou mover o que está em R0 para R18, só em R0, tá? Eu não vou mover tudo que está na minha multiplicação, porque o R18 eu tenho 1 byte só, e aqui eu tenho uma word salvando o resultado da minha multiplicação, mas sem problema, depois a gente corrige isso. E vou observar o que vai acontecer com o meu program counter, né? Meu program counter, na hora que eu simulei, ele não foi para a instrução, para a próxima instrução, né? Ele não era 5, né? Ele não foi para 6, né? Ele saltou aqui para a posição 8, né? Para a instrução 8 ou 9, se eu não me engano, né? E agora eu vou retornar, né? Ele vai pegar o que está na minha pilha.
e vai jogar no meu Program Counter. Vamos ver então. O que está na minha pilha, pessoal? Se vocês quiserem observar o que está rolando dentro da nossa memória, vocês podem vir aqui no supervisão de memória, clicar aqui. A gente tem várias memórias aqui, tá? Todas as memórias de I/O, de flash, que é a memória de programa, os registradores. A gente tem a memória EPROM, a gente tem a internal RAM, tá? Clica aqui na internal RAM, ela vai levar a gente para tudo que está na nossa memória RAM, nossa memória de dados, tá? E a gente seleciona aqui qual região que a gente quer averiguar, tá? Então a gente quer a região que a pilha está trabalhando, né? É a 8FF. Então ele vai levar a gente aqui para 8FF, beleza? Então quem que está aqui, né? Quem que está na nossa pilha? Tá a posição que foi salvo para ele voltar para a próxima instrução. Então vou retornar aqui, meu Program Counter ele tem que voltar para esse valor que a minha pilha salvou. Beleza? Então dei um RET para ele retornar, meu Program Counter recebeu esse valor e ele vai retornar para a instrução de baixo e vai ficar executando essa instrução aí infinitamente, né? Nosso loop infinito. Beleza? Vamos fazer a simulação de novo agora com um pouco mais de atenção nesses pontos, né? Já estou aqui com o meu Program Counter aberto, tá? Com a região da pilha aberta, na verdade. O meu Stack Pointer ele vai começar apontando para esse cara aqui, que é o 8FF, tá? Então F11, 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 configurei minha pilha, né? Program Counter tá valendo 5. Certo? Agora ele tem que dar o salto para a próxima instrução, que não vai ser a sexta, né? A sexta é essa instrução aqui. Ele vai para a instrução da subrotina. Ele foi para 8, tá? E meu ponteiro de pilha moveu. Ele estava salvando, ele salvou aqui a próxima instrução do Program Counter. Ele estava em 5 e foi para 7. Por que disso, né? A gente deu a instrução call. Se a gente vier aqui, né, no instruction set e ver o que acontece com esse cara aqui, a descrição dela, né? Ela chama uma subrotina que está dentro da memória de programa, né? E depois o endereço vai ser salvo. Aliás, o endereço vai ser salvo na pilha. E na hora que eu der o return, ele vai voltar para o Program Counter. Beleza? O que acontece com esse cara aqui? Essa instrução ela tem um opcode de 32 bits. Todas as nossas instruções, a maioria delas pelo menos, tem um opcode de 16 bits. Então, essa instrução em específico, quando a gente utiliza essa instrução, a gente está utilizando dois pedacinhos, duas words, dois endereços, né, da nossa memória de programa. Então, o Program Counter, para executar ela, ele precisa fazer a execução e pular dois endereços para ir para a próxima instrução. Então, a gente estava no 5, a gente executou essa instrução e ele foi para o 7 depois. O endereço da próxima instrução é o 7, tá? E o que vai acontecer aqui, né? Como a gente tem 16K no máximo aqui, aliás, 128K no máximo, a gente tem 32 no nosso dispositivo. Então a gente vai seguir tudo que tem esse izinho aqui, tá? Tudo que vai referenciar o nosso processador vai ter esse izinho, não 2i, tá? I só. Então, a gente fez a chamada dele para o label que a gente quer ir. Esse operando ele não pode passar de 64K, mas está tudo certo, né? Porque a gente tem só 32 na nossa memória. PC vai receber aquele label, beleza? Vai para aquela instrução específica e quando ele voltar, a minha stack vai estar apontando, aliás, a minha stack vai ter contida nela o PC mais 2, por causa disso aqui, tá? Porque a instrução de call tem 32 bits. Então tá ok, né? Era o esperado mesmo. Então, o Program Counter ele saltou para a instrução 8, tá? A gente tinha a instrução 5 e 6 na call, 7 na rjump e a instrução 8 aqui no mul, né? Então, beleza, tá certinho. Apertando o F8, ele vai para a próxima instrução. Veio para o RET aqui, ele tem que carregar no meu Program Counter o que está na minha pilha, beleza? Então, apertei aqui,
Beleza, carregou no Program Counter o que está na minha pilha. Ele não apaga o que está na pilha, tá, pessoal? Mas o Program Counter volta a apontar para o final da minha pilha. Sempre quando eu dou um hatch, ele joga no meu Program Counter o valor que está sendo apontado. Agora, aliás, ele decrementa 1 e joga o valor no meu Program Counter. Então, ele estava apontando, na verdade, aqui para o meu R, aliás, para o meu 08FD, ele decrementou 1, endereço, tá? Que é uma word, e veio para essa posição e vai direto e joga o valor dessa posição no meu Program Counter. Beleza? Bom, o que é aconselhável a gente não fazer quando a gente está utilizando pilha, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, na verdade, é dar o input, né? Que eu não tinha feito isso ainda, né? No R16, se eu quero fazer aqui uma multiplicação de 10 vezes 8, eu adiciono os valores antes da chamada dessa subrotina. Se eu quiser fazer a referência, se eu quiser, aliás, fazer o comentário, eu coloco aqui multiplica 10 vezes 8. Tá? Faz a multiplicação 10 vezes 8. Beleza? Continuando aqui. Então, bom, o que a gente não pode fazer de forma alguma quando a gente está utilizando chamada de subrotina e utilizando pilha, né? Falei para vocês que quando eu quero salvar um dado, na hora que eu chamo minha subrotina, eu dou um push naquele dado, né? Quero salvar o valor de R16 e o valor de R17, tá? E depois eu quero voltar aqui o valor para R16 e para R17. Beleza? Fiz certo? Não, fiz errado, né? Eu tenho que fazer na ordem contrária, porque lembra? Last in, first out, né? LIFO, primeiro que entra é o último a sair, né? E o último que entra é o primeiro a sair. Então eu tenho que fazer ao contrário aqui, né? O último que entrou tem que ser o primeiro a sair. Beleza? Então aí eu consigo armazenar os valores na chamada da minha subrotina. E caso eu queira chamar novamente aí um call multi, eu vou ter esses mesmos valores aqui, 16 e 10 armazenados. Tá? Aqui no caso eu não mudaria nada, né? Porque eu estou armazenando em R0. Mas se fosse uma soma, por exemplo, eu poderia fazer essa chamada 2 vezes seguidas sem ter que carregar os valores novamente. O que seria interessante eu fazer aqui é salvar o R18 em algum lugar, tá? Então eu posso dar um move aqui, por exemplo, eu vou salvar ele no R19, caso eu queira utilizar mais tarde. E aqui eu salvo no R20 o valor de R18, né? Porque aqui o R18 ele vai sair com o valor 8, né? 80, quer dizer. Vou mover ele para o R19. E aqui eu poderia ter feito outro tipo de chamada, né? Poderia ter feito aqui um LDI R17 9 dessa vez. E ter feito aqui a chamada normalmente, né? O valor aqui ia ser diferente do meu R18, né? Então isso é importante, tá? Uma coisa que não é aconselhável fazer na hora que a gente está usando pilha é chamar mais do que uma vez esse número de instruções, tá? O número de pops. Porque senão o que vai acontecer, né? Vou chamar aqui, vou armazenar em R21, tá? Vamos só mostrar aqui o que aconteceria. Tem um build aqui, então vou fazer a simulação. Vamos ficar atento aqui ao que está acontecendo. Vamos lá, F11, eu fiz a configuração inicial, movi para o
para o R1610, movi para o R178, chamei a multiplicação, fiz o push do R16. Cadê o R16? Ó, ó o R16 aqui, ó. O R16 está aqui, o R17 ele vem para cá, tá? Opa, aqui o R17 ele vem para cá. Então salvei os dois números. Por que que ele não pulou para cá, né? Ele só pula quando é o endereço, porque os endereços, a referência dos endereços são de 16 bits. E quando eu dou um push e quando eu dou um pop num dado rígido, né? Num dado imediato, na verdade, ele é de 8 bits só. Então aqui cabe 8 bits, aqui cabe 8 bits. Para eu ocupar esses 16 bits, eu vou precisar desses 2 bytes, beleza? Então vamos lá. Fiz a multiplicação, salvei aqui em R0, certo? Movi o que estava... Aqui está ao contrário, né? Tudo bem? Depois a gente vê isso. Já fiz a inversão. Agora eu vou dar um pop do R17, tá? E ver o que vai acontecer com a minha pilha, tá? E com o meu R17 também. E principalmente com o meu ponteiro de pilha, tá? Então, ó, ele moveu, lembra, né? Que ele tinha parado no D daquela vez, agora ele veio C e B, né? Tá parado aqui no B, vou dar o pop no R17. Então, o R17 vai ter que pegar o valor do começo da pilha. Opa! Continue. Acho que eu cliquei no lugar que eu não podia aqui, mas tudo bem, né? Então, aqui o R17 pegou esse valor, 8, né, que era o valor original dele. O R16 também pegou o valor original dele, o que eu movi foi isso, tá? E agora eu vou dar um pop no R21. Vamos lá no R21, o que vai acontecer com ele, né? Qual o valor que ele vai ter que receber? E qual que é o valor da pilha, né? A pilha ela tem que ir para 08FF, certo? Na hora que eu der o meu pop, foi para 08FE. E o valor do meu 21 foi esse valor aqui. Foi o valor do 08FE. E agora, né? O que vai acontecer com esse cara? Ele decrementa. Quando eu dou um hatch, ele decrementa. Ele tira do meu ponteiro de pilha 2. Um valor igual a 2, né? O que vai acontecer com ele então? Olha o que aconteceu com o meu ponteiro de pilha. Tirei 2, ele foi para 08FF e depois ele estourou. Ele explodiu, né? E foi para 09. Foi para um lugar aí da memória que ele ficou perdidão, né? E ele retornou aqui para o início, porque ele não sabe mais para onde que ele tem que ir. O Program Counter, ele pegou um valor que estava zerado, então ele voltou para a minha primeira instrução. Certo? Então, tentar não utilizar o número aí de pops dentro... aliás, utilizar o número de pops correto quando a gente estiver usando subrrotina. Tá? Outra coisa que não é bacana de fazer é isso aqui, tá? A gente fez a chamada de uma subrrotina e dentro de uma subrrotina, vamos supor que eu quero vir para cá, eu quero vir para a próxima subrrotina diretamente. Vou criar um label aqui, label 1, tá? Criei aqui esse label e vou chamar ele aqui, ó, dentro da minha subrrotina. Eu vou fazer a chamada desse label, tá? Com relative jump. Então vou dar um relative jump no meu label 1. O que será que vai acontecer, né? Vou compilar esse cara, vamos seguir em frente, vamos fazer a chamada. Foi feita a chamada desse cara. O que aconteceu? Salvou aqui o endereço da minha próxima instrução. Beleza? Tá tudo certo, né? Fez a chamada da minha próxima instrução, fez o push, fez o move, agora eu dei o rjump. Ele vai para lá? Ele vai. Ele vai chamar de novo essa nova instrução. Na chamada, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar o endereço na pilha, ele vai dar o push, os dois push que eu pedi, vai fazer o move, vai dar o move
e vai chamar o label de novo, né? E agora, né? Chamou aquele label, está colocando mais coisa na pilha, ó. Vamos lá, vamos acompanhar aqui, ó. Olha ele colocando um monte de coisa na pilha, né? O que pode acontecer? Uma hora vai acabar essa RAM, né? E a gente está ocupando espaço todo da RAM. Então a gente vai acabar estourando a pilha, causando um estouro de pilha sem motivo nenhum. Então não é recomendado utilizar jumps dentro de rotinas. Quando a gente tem subrrotina, a gente vai ter um label para chamar essa subrrotina e sempre vai ter o hat. Por quê? Porque o hat ele já decrementa 2 do meu stack pointer. Então a gente já vai colocar o PC no lugar certo. Beleza? Bom, era isso, pessoal. Valeu aí a atenção de todos e um abraço.